Fala, povo de Deus, Jesus te abençoe. Chegamos a 1 Coríntios capítulo 10. E Paulo começa esse capítulo lembrando da história de Israel, lembrando da história do povo de Deus no deserto, da travessia do povo no deserto. E ao longo de toda essa história, o apóstolo nos relembra que aquele povo atravessou, passou pelo mar, todo mundo ali simbolicamente foi batizado, diz o texto, no mar, na nuvem, no mar. Todos comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque a rocha é Cristo. Porém, e aqui entra o argumento de Paulo, Paulo diz que Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, mas por quê? Bom, Paulo argumenta. É por causa da idolatria. A idolatria presente no meio do povo de Israel, e isso diversas vezes, de diversas formas, mas tendo a sua culminância naquele episódio fatídico da construção de um bezerro de ouro, e então o povo celebrando e adorando enquanto Moisés não vinha, enquanto Moisés não voltava, e o povo adorando aquele bezerro e colocando-o, portanto, no lugar de Deus. E ao longo de toda essa travessia, essa idolatria marca, infelizmente, o povo de Israel. Deus não se agrada deles e, portanto, os consome no deserto. Porque Deus não se agrada deles, eles ficam prostrados no deserto. E aí Paulo diz, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ou seja, o argumento introdutório de Paulo é, fujam da idolatria. Olhem a consequência de abraçarem a idolatria. Olhem o resultado daqueles que afundam-se na idolatria. Eles perecem, eles são destruídos. A mão de Deus pesa sobre eles. A partir daí, Paulo começa a trazer admoestações muito sóbrias e muito necessárias a todos nós. Muitas vezes nós pensamos que estamos muito fortes espiritualmente. Eu não vou ceder à idolatria, que isso, bobagem. E aí Paulo diz, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Tome cuidado com seu coração. Não permita que seu coração se ensoberbeça na sua firmeza. Não permita que seu coração se encha de vaidade porque você está de pé. Tome cuidado. E aí então Paulo segue trazendo também um lembrete muito importante. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana de um modo que não pudéssemos suportar. Deus provê livramento para os nossos momentos de tentação. Juntamente com a tentação, diz o texto, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Portanto, e isso fica muito claro aqui, quando caímos em pecado, ninguém tem culpa senão nós mesmos. A tentação veio, mas Deus mandou o livramento. Deus nos deu condições de evitar o pecado. Deus nos deu condições de fugir da tentação. Deus nos deu condições de não cairmos. Mas se cairmos, a culpa é nossa. Não podemos atribuir a Deus culpa alguma pela nossa falha, pelo nosso pecado. Bem, o texto segue e Paulo insiste mostrando a necessidade de se fugir da idolatria. E a partir do versículo 23, Paulo agora começa com uma instrução que deve ser entendida sempre dentro do seu contexto. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E aí tem gente que acha que isso vale para tudo e qualquer situação. Isso vale para qualquer circunstância, qualquer ambiente. E aí o sujeito está no ambiente mais podre moralmente possível e fala, não, mas tudo me é lícito. Mas Paulo não está falando disso. Paulo está falando isso dentro de um contexto de comer carne sacrificada a ídolos. De comer carne de mercado. Eu sei que para nós pode não fazer muito sentido, porque a gente compra carne de mercado e a gente sabe que a carne, via de regra, vem de frigorífico. Mas, no contexto aqui da primeira carta aos Coríntios, os comerciantes de carne obtinham suas carnes de sacrifícios idólatras ou compravam daqueles que sacrificavam. Então, a origem da carne muitas vezes era um sacrifício idólatra, era um sacrifício pagão.
Mas aí Paulo diz o seguinte, olha, comam de tudo que se vende no mercado sem perguntar nada por motivo de consciência. Você não vai chegar lá e perguntar, aqui, essa carne aí foi sacrificada para qual Deus, hein? Essa carne aí foi feito um sacrifício, um ritual com ela? Que dia? Comam de tudo sem perguntar nada por motivo de consciência. Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum incrédulo convidar você para jantar na casa dele, para comer na casa dele, vá sim. E nada pergunte por motivo de consciência. Ou seja, Paulo está colocando a seguinte situação. O incrédulo, pagão, chama um crente para comer com ele. E não fala nada. Olha, vamos jantar lá em casa. Vamos jantar lá em casa. Você, crente, não vai ficar perguntando, escuta, de onde que é essa carne? Isso aí é de um sacrifício, não é? Isso aí é de um ritual. Nada pergunte por motivo de consciência. Apenas coma em paz. Contudo, Paulo diz, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, então não coma. Mas por quê? O Paulo não falou que o ídolo não é coisa nenhuma? É verdade, continua não sendo. O ídolo continua não sendo coisa nenhuma. E ele diz, não coma por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Não a tua, mas a do outro. O ponto fundamental de Paulo continua sendo o importar-se com os irmãos. Por que eu vou fazer o meu irmão tropeçar por um mero prazer pessoal? Por que eu vou fazer meu irmão tropeçar, meu irmão cair, por conta de um desejo meu? Então, a ênfase de Paulo é esta. Não o faça pela consciência do outro. Por que você vai levar seu irmão a tropeço? O que Paulo conclui aqui no verso 31 é, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso, irmãos, esse deve ser o nosso crivo. Essa deve ser a nossa régua, deve ser a nossa medida. O que nós fazemos glorifica ao Senhor? Nossas palavras, nossas ações, o ambiente que a gente frequenta, aquilo que a gente come, tudo isso glorifica ao Senhor. As rodas de conversa ao redor da nossa mesa glorifica ao Senhor. Tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. O que eu faço está levando meu irmão ao erro? Então não é para a glória de Deus. O que eu faço está levando meu irmão ao pecado? Então não é para a glória de Deus. Porque Deus não quer que ninguém caia em pecado. Que ninguém sofra o tropeço. Portanto, essa deve ser a linha mestra das nossas atitudes, da nossa conduta. O que eu faço precisa ser para a glória de Deus. Desta maneira é que Paulo encerra o capítulo. E encerra o grande bloco aqui, capítulos 8, 9 e 10. O que fazemos? Fazemos para a glória de Deus. E não buscamos ser tropeço para absolutamente ninguém. Nem judeus, nem gregos, nem os irmãos da igreja. No fim das contas, e Paulo conclui com o primeiro versículo do capítulo 11, devemos ser imitadores dele, como ele foi imitador de Cristo Jesus.